Carros elétricos. O sonho de muitos, também mito para muitos e realidade de poucos. Afinal, sabemos que os elétricos aqui no Brasil são bem mais caros do que os carros a combustão. Mas por que será? Por que os elétricos são tão mais caros? Será que demora muito para carregar? Será que é um problema ter um carro elétrico? Ou será que é muito legal? É o que eu vou te contar nesse vídeo. Há alguns anos, os híbridos começaram a tomar ali um rumo diferente, até que a gente chegou no nível dos elétricos. Hoje é uma coisa que está em grande expansão, porém ainda falta bastante para a gente chegar num nível que realmente seja acessível a todos, como talvez seja em alguns outros países. Isso que eu estou falando é mais puxado aqui para o Brasil do que no geral, em todos os países, porque cada região tem um pouco das suas particularidades, tem algumas discrepâncias, né? Como a gente sabe, lá na Europa, aqui no Brasil, Estados Unidos, como o resto do mundo, né, tanto na Ásia ou até mesmo África, coisas do tipo. Sobre aqui no Brasil, carro elétrico hoje é muito viável se você tem um wallbox na sua casa. O wallbox é aquele aparelho que você instala para carregar o carro, que normalmente gira entre 3 e 7 kW, mas hoje a gente já consegue encontrar de mais potência ainda para carregar cada vez mais rápido. Se você tem um desse na sua casa e você tem condições de comprar um carro elétrico, legal. Vale a pena porque hoje estima-se que você gaste entre 150 e 200 reais para fazer 4 recargas em um mês. 4 recargas, ou seja, uma recarga por semana seria equivalente, né? E cada recarga dessa te dá, nesse caso aqui, estou dentro de um Zoe, ele te dá 385 km no ciclo que eles medem, o ciclo oficial, que seria o consumo em metro. Na prática, é claro, isso é diferente. Se você pegar muita estrada, diminui bastante a autonomia. Se você anda na cidade, você consegue fazer até ali quase 400. A questão é, se você não tem um desse em casa e você não compra um carro elétrico, a história é diferente, e bem diferente. Ruim? Não é, de forma alguma. Pelo contrário, o carro elétrico tem mais vantagens do que desvantagens. Primeiro, você não emite nenhum poluente, o meio ambiente agradece. Segundo, os custos e os gastos são bem menores, ou seja, com 200 reais você consegue rodar quase 1.500, 1.600 km em um mês. Coisa que se você fosse encher tanques, seja no etanol ou na gasolina, com certeza você ia gastar bem mais do que 200 reais. Que hoje está dando praticamente para um tanque de etanol ou na gasolina mais de 200 reais. Então assim, tem um custo bem menor. Qual outra vantagem? Não emite ruído nenhum. Então você anda dentro de um carro elétrico, é uma sensação muito diferente, é muito legal. Porque você fica numa bolha de silêncio praticamente. A única coisa que você ouve é o barulho de rodagem no pneu. E eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa que vai evoluir muito, até chegar ao ponto de pneus que quase não emitem ruído aqui para dentro da cabine. No caso do Zoe, o isolamento acústico é bem legal. Inclusive eu quero deixar aqui claro para vocês que esse vídeo não é um vídeo de avaliação sobre o Zoe. Se você quer saber sobre o Zoe, especificamente sobre o Renault Zoe, clica aqui em cima no card. Eu vou deixar aqui para vocês porque ele já foi avaliado aqui no canal por completo e lá você vai ficar sabendo todos os detalhes desse carro aqui. O vídeo de hoje, na verdade, é para falar sobre carros elétricos, seja BMW 3, seja um Nissan Leaf, seja o Renault Zoe, seja um Mini Cooper, seja qualquer tipo de carro elétrico, até mesmo um Tesla. Porque, na verdade, todos são iguais, por mais que sejam diferentes, por mais que tenham formas de carregar diferentes, todos funcionam do mesmo jeito. Baterias que passam energia para a roda e fazem o carro se movimentar, ponto. Agora, quais são as desvantagens, já que eu falei da vantagem? Primeiro, se você não tem um wallbox em casa, perrengue talvez não seja a palavra que eu usaria para o que você vai passar no dia a dia, mas com certeza vai ser bem mais difícil. Se você tem um wallbox ou algum tipo de carregador no seu trabalho, aí legal também, você consegue deixar lá o carro para carregar, tudo mais. Agora, se essa não é uma opção também para você deixar para carregar em mercados e esse tipo de coisa é um pouco complicado. Falo isso por experiência própria, porque a gente que testa esses carros de imprensa, a gente não fica com o carro por tanto tempo assim e também a gente não tem o wallbox na nossa casa. Alguns jornalistas aí têm, mas no meu caso e no caso da grande maioria, a gente não tem. Então a gente é obrigado, nesse tempo de convivência, nessa uma semana de convivência, carregar o carro em locais públicos. Isso é legal se você mora em São Paulo. Se você mora em São Paulo, ou até mesmo eu aqui na região da ABC, bacana. Isso é legal porque tem alguns carregadores
bem devagares, que não são bons, mas também a gente tem os carregadores rápidos. Em São Paulo a gente consegue achar até com uma certa frequência alguns carregadores de 40 kW, às vezes até mesmo do tipo CCS, que é de 50 kW, até mais, que são as cargas rápidas ou ultra rápidas. Aí fica legal. O problema é que isso só é acessível aqui em São Paulo. Então, se você é de outro estado ou de cidades afastadas daqui de São Paulo, interior de São Paulo, já não é uma alternativa viável para você. E aí começa o problema. Porque, por exemplo, você quer fazer uma viagem. A gente tem carregadores no meio de vários trechos, tanto para o interior, tanto para o sul, né? Se você quiser para Curitiba ou para o Rio de Janeiro, você tem trechos de recarga. O problema é que assim, imagina que você está viajando, você chega lá no ponto e já tem um carro carregando. Você vai ter que esperar o carro terminar de carregar. E a gente sabe que carregar nesses postos públicos não são tão rápidos. O carro aqui até entrou no modo de economia de bateria, eu estou aqui com o carro ligado. Isso também é uma coisa legal, o carro está ligado e vocês estão ouvindo algum barulho? Nada, né? Enfim, se eu tiver um carro lá, você não vai conseguir pôr para carregar. Então assim, se você não tiver paciência para esperar o carro carregar, também não é uma situação viável para você. Na cidade é a mesma coisa. Então assim, 400 km é bastante. Não é todo mundo que roda isso numa semana só. Agora, se você, como eu, por exemplo, estuda ou trabalha a uma distância razoável da sua casa, que nem eu estudo lá em São Paulo e moro aqui em São Bernardo, então são todo dia 25 km de distância, todo dia, então eu vou e volto das 50 km por dia, eu rodo com tranquilidade 400 km na semana. Uma carga, muitas vezes, é suficiente, porém, muitas vezes também não. Se você não tem na sua casa um wallbox, você vai ter que levar em algum lugar para carregar. E aí qual que é o problema? Você vai ter que ficar esperando. Então assim, é uma terapia de paciência ter um carro elétrico se você não tem o carregador na sua casa. Alguns carros permitem que você consiga carregar na sua casa, numa tomada 220, se você tiver alguns adaptadores, coisa que o Zoe não tem. Então, também eu não posso falar que esse carro tem e outro não tem, e quais tem, porque isso não é o foco do vídeo. E eu nem sei exatamente todos os carros elétricos que tem aqui, quais tem e quais não tem. Até porque eu também não andei em todos, eu andei em pouquíssimos. Então assim, sobre o carregamento, é complicado? Não, se você levar num carregamento rápido. Eu levei num posto de carregamento, fica no Pão de Açúcar, aqui em Santo André, e demorou não porque eu não fiquei lá, mas no painel dizia que ia demorar 7 horas pra gente carregar 15% do carro. Então assim, a gente ninguém vai ficar 7 horas no mercado para carregar 15%. Então isso é uma alternativa extremamente inviável. Beleza, fui no shopping, no dia seguinte com a minha namorada, assisti um filme lá no cinema, deixei o carro carregando lá. Em 1h10 ele carregou 30%. Aí já ficou melhor. Mas se você for parar para pensar, 1h10 para carregar 30%, para carregar uma bateria inteira, a gente demoraria por volta de umas 3 horas. Então também não é uma alternativa muito legal, caso você não tenha na sua casa, porque você não vai querer ir para o lugar e ficar 3 horas só para o carro carregar. Agora, eu também fiz uma relativa viagem assim, para quem conhece que São Paulo, a gente tem ali o Hop Hari e do lado tem o Outlet Premium. Fui dar um passeio lá no Outlet Premium, ali na parada do Serra Azul, e da minha casa fica 95 km. Fui, saí de casa com 81% de bateria, cheguei lá com 62%. Ou seja, gastei ali 20% de bateria para rodar quase 100 km. O carro elétrico ele é diferente do carro a combustão. Normalmente os carros a combustão, na cidade eles gastam mais e na rodovia gastam menos. O elétrico ele é o contrário. Na cidade ele gasta menos e na rodovia ele gasta mais. Então, esses 20% que eu gastei aqui na cidade, teria rodado bem mais de 95 km. No caso, como eu peguei bastante estrada, então a gente gastou 20% para andar 95 km. Isso é legal, porque você consegue até que fazer distâncias longas, né? A ida e volta, fora um pedacinho ali que eu dei uma escapada, vamos contar 200 km, então eu consegui rodar tranquilo, 200 km com o carro. Na volta, eu abasteci o carro, né? Eu recarreguei, na verdade, abasteci não, eu recarreguei. Não precisava, eu tinha autonomia para chegar de volta aqui, mas eu quis testar o carregador para ver se ele era bom. Eu vi no plugin Share, né, que é um aplicativo que você instala no celular e você consegue ver os pontos de recarga que tem. E eu vi que ele tinha a recarga rápida. Fui lá testar. Inclusive lá tinha um colega que estava vindo lá de Brasília com um Volvo XC40 puro elétrico. Então a gente conseguiu trocar uma ideia ali, a gente bateu um papo legal sobre carro elétrico, sobre a experiência dele. E ele tem na casa dele o wallbox, e além dele ter também na casa dele o wallbox, ele também tem aqueles adaptadores para conseguir carregar em tomadas 220, então para ele é um pouquinho mais fácil. E a gente conversando lá tudo, ele conseguiu fazer essa viagem
dando apenas 3 paradas, aquela era a 4ª parada dele, antes de chegar em São Paulo. Ali foi rápido. Eu carreguei de 50%, que foi o que eu levei para chegar do Serra Azul até esse carregador, mais 10%. Eu carreguei de 50% a 99% em 45 minutos. Pô, aí bem mais rápido. Então, se a gente carrega metade do carro em 45 minutos, então se fosse do 0 ao 100, a gente demoraria 1h30. Isso na teoria. Porque se você tiver sempre um carregador desse em 1h30, pô, bacana. Tudo bem, você não demora 1h30 para abastecer o carro num posto. Mas, legal. De qualquer forma, 1h30 é rápido até para você recarregar. Só que normalmente você não vai ter um desse em casa, né? Então também não é tão rápido assim. Agora, o carro elétrico, todos hoje, são carros urbanos. Tenham ciência disso. São carros urbanos. Por que eu digo isso? Se você quer fazer viagens, você consegue. Sim. Para todos os lugares? Não. Para Rio de Janeiro, Curitiba, aqui no interior de São Paulo, uma viagemzinha curta ali, 150 km, uma coisa assim, você consegue, legal. Agora, se você quer viajar como um carro normal, quer ir para Bahia, quer ir para Fortaleza, sei lá o que você queira fazer, aí já é muito complicado, porque não são muitos pontos de recarga. Muitas vezes você chega no ponto de recarga e ele não está funcionando, ou a bateria carrega muito devagar. Então ninguém quer, numa viagem de 8 horas, esperar mais 8 horas para o carro carregar. Então realmente fica bem cansativo. Aí, beleza, você pode parar num hotel que tenha carregamento e colocar lá o carro para carregar no hotel. Só que assim, vai ser mais custo, vai ser mais tempo. E para uma pessoa que só quer curtir uma viagem, talvez até seja legal. Mas para uma pessoa que precisa viajar a negócios, uma pessoa que é um representante comercial ou algo do tipo, aí já não é nem um pouco interessante. Então, se você quer um carro elétrico, está de olho num carro elétrico, veja primeiramente o uso que você tem de um carro desse. Se você vai viajar, se você vai usar aqui na cidade, se você está disposto a pagar mais, porque carro elétrico é mais caro sim. O governo hoje em dia não dá muitos subsídios, não dá muitos incentivos para a gente ter mais carregadores e mais carros elétricos. O único incentivo é, pelo menos aqui em São Paulo, você não paga IPVA, não tem rodízio. Mas isso também não é um motivo tão grande assim para você comprar um carro elétrico ao invés de uma combustão. E aqui estou eu, no Guarujá de Renault Zoe. Aqui agora para provar para vocês que é possível vir para a praia vindo de carro elétrico. Porém, vindo de São Paulo. Então, também tem essa, né? Eu não conseguiria ir para uma praia muito mais longe e se eu tivesse vindo do interior de São Paulo, por exemplo. Mas dá para chegar na praia. Também tenho 86% de bateria, consigo voltar com tranquilidade. Por quê? Aqui começou já um dos perrengues da viagem, né? E das viagens, depois de tudo que eu falei para vocês, do que eu fiz. Eu já rodei 568 km até agora com esse carro aqui. E agora que eu passei realmente meu primeiro perrengue. Para garantir, eu desci com 100% de bateria, porque eu fiquei em dúvida se aqui embaixo realmente vai conseguir carregar ou não. A gente tem 2 eletropostos da Volvo, na verdade um eletroposto com 2 carregadores da Volvo aqui no Pão de Açúcar do Guarujá. Qual que é a questão? Cheguei aqui, pluguei o carro lá para deixar carregando enquanto eu estava na praia e adivinha, não estava funcionando nenhum dos 2. Então, ainda bem que eu garanti e tive minha bateria. Porém, se eu não tivesse garantido a bateria antes, eu ia ter ficado na mão. E isso é um grande problema. A questão também é que na rodovia, na serra, eu gasto quase nada, né? Eu saí de lá com 91% no começo da serra e cheguei aqui embaixo com 96%. Ou seja, na serra eu praticamente nem acelerei, eu só vim freando e vim com o carro solto. E isso tornou a condução muito mais econômica e também foi regenerando energia. Coisa legal do carro elétrico, afinal no carro a combustão você jamais vai voltar a gasolina, né? Você não jamais vai ter gasolina de volta ou etanol de volta para você. Um ponto positivo do carro elétrico, com certeza. O problema realmente ficou pelo carregador. Mas, como eu disse, eu tenho 86% de bateria, então dá tranquilamente para eu subir. Me sobra bastante ainda. Mas, se eu tivesse numa viagem um pouco mais longa e não tivesse carregador, eu não conseguiria voltar. Então, esse também é um dos problemas do carro elétrico. E se tivesse, por exemplo, outros carros lá já carregando, o que hoje não é muito um problema, porque hoje a gente não tem tantos carros elétricos assim aqui no Brasil, andando pelo menos aqui nessa região fora de São Paulo, mas num futuro distante, e não tão distante assim na verdade, porque o carro elétrico tende a ser popular, a gente vai ter esse problema de falta de carregador um dia. Em algum momento a gente vai sofrer com essa falta de carregadores. Então, é isso aí. Gostaram de saber sobre o carro elétrico? Comente aqui embaixo se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu respondo vocês.
Também segue a gente lá no Instagram, @alvolantetv. E sempre que eu puder trazer algum tipo de conteúdo diferente como esse daqui, eu vou trazer para vocês. Então, fica aqui, um abraço, deixa aqui meu like no vídeo. Não esquece de se inscrever também e ativar o sininho de notificações para ser notificado a cada vídeo postado toda semana, mais de um vídeo por semana inclusive. E em breve, 3 vídeos por semana. Falou, galera, até a próxima!